Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Então, vamos começar o nosso trabalho da noite de hoje, né? Lendo uma mensagem. E olha só que interessante. Não é o acaso, né? Do livro Gotas de Esperança, de Lorival Lopes. É bom trabalhar. Depende de você. Não pense que está ganhando pouco ou que está se esforçando mais do que deve. O seu trabalho torna-se penoso. O trabalho é o equilíbrio da sua vida. Sem ele, você enfraqueceria as forças, cairia no desânimo, estacionaria material e espiritualmente. Já ao começar do dia, agradeça a Deus pelo serviço a fazer. Lembre-se que Deus trabalha sempre. Não exagere, porém. Tudo fora dos limites é prejudicial. Nós vivemos uns dos outros através do trabalho que Deus nos deu. Olha que interessante, né? Então, assim, eles lá sabem, né? Trabalho. Olha lá o nosso estudo da noite de hoje. Ó. Nascemos com carteira de trabalho. Ninguém que está aqui para passear. Passeio a gente tem que trabalhar para poder passear, né? Senão como é que a gente vai trabalhar? A gente vai passear sem trabalhar, sem dinheiro, não é isso? Então a gente tem que agradecer, né? Agradecer muito a oportunidade da vida, a oportunidade de estarmos aqui reencarnados. Estamos no nosso melhor momento. E a gente tem que levar a sério isso, né? Então vamos lá, vamos fechar os nossos olhos, mentalizar a imagem do doce Rabi da Galileia, que com certeza está aqui nos acolhendo nesse momento, incentivando cada um a continuar, a perseverar no nosso trabalho, seja ele material, seja ele espiritual. Porque sabemos hoje, Senhor, que tudo o que acontece é para o nosso melhor. Tudo o que acontece é para o nosso progresso. Muito obrigada, Senhor, por termos conseguido estar aqui, né, nessa casa que nos traz paz, alegria e esperança. Pedimos então, Senhor, uma bênção muito especial, que os amigos espirituais possam iluminar a nossa querida Ângela, que veio com tanto carinho trazer essa mensagem, né? Mas que a gente também possa se esforçar para se colocar em prática. Nos abençoe e nos guarde. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, companheiras, companheiros. É muito bom voltar a essa casa, que saudade. Eu podia tê-la deixado ficar falando aqui do trabalho, ficar sentadinha ali, eu ia ficar amarradona, sabe? Essa luzinha azul, ficar olhando para Jesus, não é? Essa é uma casa muito querida, de corações amados, é uma alegria muito grande estar com vocês, que Jesus nos abençoe, que essa hora que nós vamos passar aqui juntos seja muito vigorosa, para que a gente saia daqui refeito das nossas lutas, das nossas dificuldades, para que a gente saia daqui com coragem para viver, que está sendo uma experiência bem desafiadora nos nossos tempos, não é? Não tem sido fácil viver os tempos que nós estamos vivendo. Então, que nós tenhamos, assim, ouvidos abertos, o coração aberto, para nós recebermos aquilo que o mundo espiritual preparou para nós esta noite. O tema do nosso estudo foi apresentado assim, com essa pergunta em comum, não é? Nos estudos espíritas, a gente nasce com uma carteira de trabalho. Essa pergunta ela já foi um pouco respondida aqui com a nossa preparação, mas a gente vai falar dela com mais detalhe daqui a pouquinho. Falar sobre o trabalho é necessariamente fazer um recorte muito pequenininho, porque esse tema é objeto de estudo por várias áreas de conhecimento do mundo, não é?
Ele é estudado na filosofia, na economia, na história, na psicologia, na sociologia, em todas aquelas áreas de conhecimento que aparecem ali. Administração, direito. Então, é claro que nós vamos falar aqui de uma fração muito pequenina de um tema que é muito abrangente, porque fala da nossa vida. A gente vai ver a relação do trabalho com a nossa vida aqui. Não é? Então, embora haja muitas definições diferentes, se a gente for estudar na física, trabalho é uma coisa, né? Até a física, o trabalho também é objeto de estudo, só que aí é um outro tipo de trabalho, é um trabalho no sentido do consumo de energia, provocando um certo deslocamento, emprego de força. Mas, se a gente fosse pegar assim, um sentido comum do termo, especialmente das ciências sociais e humanas, a gente pode dizer que o trabalho é um conjunto de atividades que são realizadas para se alcançar determinado fim. Então, de um jeito bem simples, que não é acadêmico, para a gente entender, o trabalho é um conjunto de coisas que a gente faz para alcançar um certo objetivo, para atingir um certo objetivo. Né? Em geral, quando a gente fala de trabalho, a gente não tem assim as nossas melhores expectativas, emoções, pensamentos, né? A gente fala, meu Deus, o pessoal fala da melancolia do domingo à noite, amanhã é dia de trabalho, né? Daí saiu o sextou, que é a interrupção para muita gente de trabalho, é a grande comemoração. Então, em geral, não é um tema nosso de predileção. Ele está associado a coisas que precisam ser feitas, que não são do nosso desejo fazer. Está na conta das nossas obrigações, dos nossos deveres, e não da nossa satisfação. Agora, é interessante que, apesar disso, na hora que eu fui procurar uma figura para colocar nesse slide, puxei lá a palavra trabalho, um monte de gente sorrindo, um monte de gente feliz, trabalhando. Eu falei, gente, queria saber onde trabalham essas pessoas. Que por onde eu passei trabalhando, eu não via tanta alegria e tanto contentamento assim. Em geral, as pessoas estavam aborrecidas, reclamando, insatisfeitas, não é? Porque na vida nossa comum o trabalho está relacionado a uma experiência obrigatória, o cumprimento do dever. Ao longo da nossa história, o trabalho está ligado à ideia de castigo, seja no campo da religião, a gente tem ali um quadro do Michelangelo, né, chamado Pecado Original e a Expulsão do Paraíso. E nós temos aqui a representação da expulsão, a perda do paraíso. Nós vamos encontrar lá no livro Gênesis, no capítulo 3, versículo 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão até que te tornes a terra. Qual é o contexto dessa enunciação? Adão e Eva viviam felizes no paraíso, não precisavam trabalhar. O trabalho não era natural dos seres humanos, segundo o registro do Antigo Testamento. A natureza ofertava tudo de que eles necessitavam. E o Senhor os chamou e disse, a vida de vocês pode ser assim para sempre. Vocês podem se servir de tudo o que tem aí. Vocês só não podem comer o fruto desta árvore. Que a tradição representou com a maçã, mas na Bíblia não é a maçã. Não se fala o gênero, só se diz que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E eles obedeceram, até que a serpente aparece, vem com aquela conversa mole dela, dizendo, poxa, Deus proibiu isso aqui, sabe por quê? Porque eles não querem que vocês saibam as coisas que eles saibam. Dizem maldosamente que não por acaso ele propôs isso a Eva, que era mulher, curiosa, fofoqueira, assim dizem os homens, não é? E aí ela propõe a Adão que eles possam, então, provar daquele fruto. Deus vai ao encontro deles, no momento em que eles tomam conhecimento do bem e do mal, eles se sentem envergonhados por estarem nus, porque o estado de nudez era um estado natural. Ali, eles sentem vergonha, porque eles assumem a condição da consciência. O conhecimento do bem e do mal é o estado de consciência do espírito. E aí, quando Deus vem procurar por eles, eles estão escondidos, né? Aí Deus pergunta, por que vocês se esconderam? Aí o Adão diz assim, porque a gente está com vergonha, porque a gente está nu. Vocês estão com vergonha? Se estão com vergonha é porque comeram lá da árvore. Né? E aí eles recebem
a punição. Qual a punição? A Eva vai parir com dor a partir dali e ele vai ter que encontrar o sustento no suor do trabalho. Agora, o homem precisará trabalhar para a sua sobrevivência. Nós somos de uma cultura judaico-cristã. Nós somos herdeiros da cultura judaico-cristã. Então, está na nossa formação essa ideia de trabalho como um castigo. Tanto assim que aquele instrumento que vocês estão vendo ali, aquele objeto, é o tripalium, de onde vem a palavra trabalho. E o tripalium era um instrumento de castigo mesmo, físico. Era um castigo contra presos, escravos, povos dominados, traidores. Então, essas pessoas eram colocadas no tripalium e o equipamento puxava até que a pessoa arrebentasse. Uma tortura muito cruel, um instrumento muito cruel. No desenvolvimento da linguagem, de trapalium saiu trabalho. Então, a ideia de trabalho está ligada lá no nosso inconsciente à ideia de punição, de castigo, como uma coisa ruim, negativa. Não por acaso a gente construiu uma ideia ruim sobre o trabalho. É porque, historicamente, o trabalho se constituiu assim, né? Inclusive, o trabalho não era realizado pelos mais simples. O trabalho sempre foi coisa dos inferiores socialmente. Perdão. A gente tem ali uma pirâmide social de 2024 que representa a origem da renda da população brasileira. Então, ali na base da pirâmide, em azul, nós temos 54,2% das pessoas que obtêm a sua renda através do seu trabalho. Né? De onde saem esses dados? Saem das estatísticas do IBGE a partir do pagamento de tributos. Ou seja, a gente ainda tem um monte de gente aqui nessa base que não paga imposto porque tem trabalho informal. Então, na verdade, é um percentual ainda maior. Né? São dados de 2024. Ali de verdinho, nós temos uma parte da população cuja renda vem de investimentos, de aplicações no mercado financeiro. Também não é tão pouquinho a gente, não. 31% da população vive de renda. E aí a gente brinca, né? A condição do herdeiro, a condição que todo mundo quer ser. O que você quer ser? Eu queria ser herdeiro. Não ter que trabalhar. Por que a gente vai buscar no final do ano os concursos, a Mega Sena? Porque é o sonho de não precisar trabalhar, ter dinheiro o bastante para não trabalhar. E lá em cima nós temos 11% que tem renda na Previdência Social e 3,8% da população tem como renda o Bolsa Família e o BPC, que é o benefício de prestação continuada. Né? Então, são as pessoas que vivem de benefícios promovidos, providenciados pelo governo. Se a gente olhar ali a pirâmide, quem é que está aqui bem no grosso? Qual é a massa? É a das pessoas que vivem do seu trabalho, precisam trabalhar para a obtenção de renda. E na nossa história sempre foi assim. Na antiguidade, alguns pensavam, se a gente voltar lá na Grécia Antiga, a gente tinha aquele grupo que era sustentado pelo trabalho dos escravos. Os filósofos não trabalhavam no sentido material do termo. Trabalho braçal era uma coisa de gente inferior. As pessoas superiores, elas produziam intelectualmente, filosofavam, liam, estudavam no máximo, porque às vezes quem fazia essa tarefa também era escravo. Muitos escravos eram contratados para educar os filhos dos seus senhores. Assim também no período medieval, a gente tinha toda a nobreza, a aristocracia, todo mundo sendo sustentado pelo trabalho servil, pelo trabalho dos servos. Não é? Então, o trabalho realmente não é um assunto que esteja como uma parte natural da vida, um fenômeno que se refere a todas as criaturas. Então, hoje, o que nós vamos conversar aqui é a concepção de trabalho segundo o ensino dos espíritos. Qual a diferença? A diferença é que quando os espíritos responderam a Kardec, eles não estão pensando nessa nossa condição transitória de pessoa encarnada, trabalhador, trabalhadora. Eles estão dialogando conosco da perspectiva de espíritos imortais, seres imortais, espirituais, para seres espirituais. A conversa é de espírito a espírito. Qual a função que isso tem na nossa vida
como espíritos, porque aquilo que nós estamos vivendo aqui nesse trânsito material, tudo isso aqui que nós vimos que diz respeito ao trabalho na Terra, é uma condição transitória, é meio, não é finalidade, é processo de desenvolvimento, não é o nosso objetivo final, como nós vamos ver nas perguntas dos espíritos. Nós não colocamos aqui as respostas dos espíritos na íntegra, porque nos foi pedido que a gente reserve um tempinho para perguntas no final. E eu disse que eu vou fazer todo o esforço, porque nós temos várias perguntas e porque eu falo muito também. Então, vou tentar garantir que vocês também tenham oportunidade de falar, de tirar dúvidas e, eventualmente, tragam também contribuições. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Por que essa pergunta? Essa é uma questão de sempre da filosofia, uma questão da ciência, que essa questão diz respeito a o que existe em nós que vem da natureza. É assim porque a natureza nos constituiu desse modo. É a nossa herança genética da espécie, como a espécie que se desenvolveu e chegou aqui, né, como Homo sapiens, que a gente alcançou. O que tem a ver com a nossa história genética, com a nossa vida natural, como seres animais em certa parte, porque temos um corpo, e o que é constituído no nosso comportamento pela cultura, pelo aprendizado. Aquilo que é construído pelos seres humanos não está na natureza. Foi um conjunto de regras, convenções, normas que os seres humanos estabeleceram. Então, essa é uma questão de sempre. Ela estava posta também no século XIX e Kardec quer saber. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Bom, o que os espíritos disseram? Sim, é uma lei da natureza. Constitui uma necessidade. A gente precisa, para garantir a sobrevivência, trabalhar. A gente vai ver que aqui a gente está falando da sobrevivência de um modo geral como coletividade. Por isso que eu botei ali a carteirinha de trabalho. Sim, a gente nasce com a carteira de trabalho. O bebê trabalha nas atividades que ele realiza, dentro dessa concepção espiritual. Vamos pensar no nosso conceito primeiro ali de um conjunto de atividades para alcançar determinada finalidade. Uma criança, quando ela está com os seus brinquedos, ela também está criando ali estruturas mentais, ela está se desenvolvendo cognitivamente, ela está realizando esforço, ela sobe nas coisas, ela desce das coisas, ela está conhecendo o mundo físico, se apropriando desse mundo físico, ela está em atividade. É uma concepção de trabalho que se aproxima com aquilo que dizem os espíritos. Nós todos nascemos pela natureza determinados ao trabalho. Porque se a gente decidir que não vai fazer mais nada, a gente vai ficar sentadinho aqui e a gente não vai fazer mais esforço nenhum, não vai cair de nenhum lugar da natureza alimento para a nossa sobrevivência. A gente vai ter de se movimentar em alguma direção para obter aquilo de que nós necessitamos para sobreviver. E aqui é uma reflexão super importante. Os espíritos dizem nessa resposta que a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Pode parecer estranho, mas quanto mais a gente vai se desenvolvendo, mais a gente tem visto todo mundo trabalhando, porque a gente cria mais coisas, a gente quer mais coisas, para ter mais coisas a gente quer trabalhar mais, né? Então tem aquele moço estressado tentando dar conta de uma agenda enorme de compromissos, a gente quer fazer tudo, aumentam também os prazeres. Então, todo mundo quer viajar, e para viajar precisa ter dinheiro, então a gente trabalha o ano inteiro e suporta o trabalho o ano todo, porque o momentozinho que a gente vai parar de trabalhar, enfim, a gente vai conseguir ter algum prazer, não é? O prazer não é parte da nossa vida laboral, a nossa vida de trabalho. É um respiro que a gente tem para continuar tocando a vida na Terra. E aí Kardec perguntou se, por trabalho, a gente deve entender só as ocupações materiais. É aquilo que a gente faz com as mãos, não é? Não, o espírito trabalha assim como o corpo.
Toda ocupação útil é trabalho. E aí envolve o trabalho com a terra, o trabalho agrário, mas também o trabalho com a arte, o trabalho com a cultura, a nossa produção intelectual, o conhecimento científico, tudo isso que nós vemos ali, o trabalho voluntário nesse sentido, em certa medida, tudo que está ali constitui o trabalho. E os espíritos disseram, toda ocupação útil. Essa palavra também, às vezes, ela é questionada um pouco, por quê? Acabou adotando um sentido muito materialista, muito individualista. A gente vive tempos em que as pessoas viram coisas, em que a gente usa e descarta, em que animais viram coisas, e isso se chama nos nossos tempos o utilitarismo, uma postura utilitarista. Em relação à natureza, em relação às pessoas, aos outros seres do mundo natural. Mas, no tempo de Kardec, essa palavra tinha uma concepção muito definida, porque o utilitarismo é uma doutrina lá do final do século XVIII, início do século XIX, e era uma doutrina filosófica que discutia justamente a moral, no sentido de que o que é útil é aquilo que tem uma consequência positiva para a coletividade. Então, é nesse sentido que é útil, precisa ser de proveito. E não é de proveito só para mim. É pensar sobre as consequências daquilo que a gente faz. Então, se eu tiver em dúvida, o meu trabalho é um trabalho útil, o que eu preciso pensar? Isso que eu estou fazendo traz benefícios? Isso é proveitoso para o conjunto dos seres do mundo em que eu vivo? Kardec perguntou por que o trabalho se impõe, então, ao homem. Se é uma lei da natureza, por que Deus pôs essa lei na natureza? É uma consequência da nossa natureza corpórea. A gente tem um corpo material. Esse corpo material, para sobreviver, precisa de elementos materiais. A gente vai precisar de elementos do mundo material. A gente vai ter que caminhar ao encontro desses elementos, providenciar esses elementos para a sobrevivência do nosso corpo. Então, nesse sentido, ele tem um caráter de expiação mesmo, porque nós estamos num mundo de provas e expiações. Requer esforço. Trabalhar nos cansa, gasta nossa energia. Ao mesmo tempo, é um meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Então, nas duas figuras, a gente vê que o trabalho empregado na agricultura, embaixo, requer menos esforço físico do que o trabalho acima. Ali nem é o caso, né? Poderia ter escolhido outra figura, porque eles não estão nem numa tarefa exaustiva ali de lavourar a terra, eles estão só colhendo. Mas aquele trabalho que era feito, carregando, puxando a boiada, hoje você tem mecanismos para irrigar a terra, para transportar mercadoria. Como é que o ser humano chegou aqui vivendo aquilo lá? Foi assim que a gente desenvolveu a inteligência, dizendo, não, tem que ter um jeito melhor de fazer isso, né? Eu brincava na escola, lá na época que eu era diretora, que se a humanidade dependesse das mulheres, a gente estava nas cavernas até hoje. Porque quando a gente precisava transportar coisas, carregar livro, e aí a gente chamava, quando eram as meninas que nos ajudavam, da equipe de limpeza, do colégio, serviços gerais, lá vem ela, vamos lá, professora, o que é para levar? Aí vinham os rapazes assim, tem que levar isso aí, vou buscar o carrinho. Aí eles iam buscar o carrinho, né? A gente metia a mão, fazia. Então, foi graças ao progresso que a gente conseguiu diminuir o nosso esforço, o nosso cansaço, desonerar um pouco o corpo físico da labuta, da luta. E isso foi obtido através do nosso desenvolvimento histórico. E é assim que a inteligência espiritual vai se desenvolvendo, porque nós somos os seres inteligentes da criação. É assim que o espírito evolui na inteligência, né? E aí Kardec perguntou, bom, se isso acontece com o ser humano, por que a natureza então dá para os animais, né? Por que os animais têm direito a receber tudo e a gente precisa providenciar as nossas necessidades? Bom, aí os espíritos já responderam desmentindo um pouco essa concepção, desfazendo. Tudo na natureza trabalha. O animal também, ele tem que correr atrás da sua presa. Ele também não vai receber o seu alimento generosamente se ele ficar ali paradinho. Ele precisa, para sobreviver, ir ao encontro, não é, da sua alimentação, buscar, caçar, lutar por ela.
Os animais trabalham, mas o trabalho deles, bem como a sua inteligência, se limita ao cuidado da própria conservação. O do homem tem duplo objetivo, é a conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar. Então, o animal, ele trabalha para manter a sua vida corporal. O ser humano trabalha para manter a sua vida corporal e, ao mesmo tempo, para desenvolver o seu intelecto. Agora, os espíritos também lembraram a Kardec que mesmo quando os animais estão ali na luta pela sua sobrevivência, eles estão realizando um trabalho para o conjunto da natureza. Então, enquanto a minhoca está ali, dentro da terra, ela está no seu processo de alimentação, ela aduba a terra. Porque ela, para se alimentar, ela engole a terra também. O organismo dela seleciona os elementos orgânicos de que ela precisa e ela elimina a terra. Só que a terra que foi eliminada pela minhoca é uma terra fofa, cheia de matéria orgânica. Ela está, ao mesmo tempo, trabalhando para ela e trabalhando para o restante da natureza. A mesma coisa com as abelhas. Elas são responsáveis pela polinização. Quando a gente mata um monte de abelha, a gente compromete o processo de desenvolvimento dos vegetais no nosso planeta. Porque as abelhas, enquanto elas estão lá inconscientemente, essa é a palavra, elas não têm consciência disso, os animais não sabem disso, mas, ao mesmo tempo em que eles estão ali em busca do seu alimento, eles colaboram para o conjunto da natureza. O trabalho que executam também concorre para a realização do objetivo final da natureza. Aqui a resposta continuava dizendo, embora nem sempre a gente perceba isso, né? Tinha uma imagem ainda que eu ia botar da barata, mas existem muitas pessoas sensíveis a baratas, então eu desisti. Mas também elas realizam um papel muito importante na decomposição dos elementos orgânicos que vão se misturar ao solo, que vão também fertilizar o solo. Então, todo mundo tem utilidade, né, na natureza. É porque a imagem da barata, assim, ela sozinha grandona, realmente não é das mais agradáveis, né? Aí Kardec quer saber nos mundos mais aperfeiçoados. Os homens também têm que trabalhar. Sim, só que a natureza do trabalho é diferente da natureza do nosso trabalho, porque eles têm um corpo menos grosseiro, portanto, o trabalho deles é de uma ordem outra, mais espiritual. Menos material é o trabalho. A gente tem ali uma imagem que eles fazem orientação espiritual, eles preparam a reencarnação, auxiliam os encarnados. Isso aqui no mundo parecido com o nosso, porque quando eles são evoluídos mesmo, eles estão lá construindo mundos, pensando planetas, vendo formas novas para os organismos, para os espíritos encarnarem. Então, os espíritos sempre continuam trabalhando, né? Vamos lembrar da declaração de Jesus, que o Pai, meu Pai, trabalha até hoje e eu também trabalho. O homem não se conserva inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício em vez de ser um benefício. Então, aquela imagem do céu, né? Vai para o descanso eterno, vai ficar lá ouvindo os anjinhos. Vai ter um primeiro momento em que a gente vai dizer, ai, que ótimo. Mas a gente mesmo, quando a gente entra de férias, no início, a gente, curso daqui a pouco, vai ficando um pouco entediado também, se não tiver férias todas preenchidas. Se a gente for ficando só sem fazer nada, daqui a pouco a gente também começa a sentir um certo tédio, né? É da nossa natureza buscar uma atividade. Achar-se-á isento da lei do trabalho o homem que possua bens suficientes para lhe assegurarem a existência? Então, quem não precisa trabalhar? A pessoa tem lá, vive de rendimentos, é herdeiro, vive de investimentos, não é? Então, essa pessoa também se acha isenta da lei do trabalho? Os espíritos responderam, do trabalho material, sim, porque a pessoa não precisa daquilo para sobreviver. No entanto, isso não a isenta da obrigação, da responsabilidade de se tornar útil, de fazer da sua vida uma vida proveitosa. Se ela não precisa trabalhar por ela, para ela, que então ela trabalhe conforme os meios de que disponha, em benefício dos seus semelhantes. Nós precisamos nos aperfeiçoar na inteligência, né? Aperfeiçoar a inteligência dos outros, o que também é um trabalho.
Não há homens que se encontram impossibilitados de trabalhar no que quer que seja e cuja existência é, portanto, inútil? Vejamos bem, nós temos pessoas que não podem trabalhar. Elas nascem com certas limitações muito severas, orgânicas, doenças que precisam de um tratamento continuado, e elas não têm condições de trabalhar, né? Aí os espíritos responderam: Deus é justo, só condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência, porquanto esse vive às expensas do trabalho dos outros. Se eu não faço nada, alguém está tendo que fazer por mim. Isso a gente pode conceber em casa. Essa semana mesmo, lá em casa, essa discussão aconteceu, porque tinha um mamão que estava assim, passando. E todos passam pelo mamão, olham para ele, nada acontece, até que alguém corta o mamão e põe na geladeira. Num instante, é o abacaxi que ninguém quer partir, mas quando ele vira suco, a jarva... Né? E aí, quando lá em casa comentávamos sobre isso, alguém disse: mas é lógico, a pessoa quer ter, que ela quer comer, mas não quer ter o trabalho de descascar. Sim, então ela se aproveita do trabalho de quem descascou, que muitas vezes, quando quer, não tem. Quer agora aquele suco que eu fiz, vou lá agora beber. Não tem, todo mundo já bebeu. Então não tem fórmula mágica. Nós precisamos de recursos para viver. Se nós não estamos trabalhando para obter esses recursos, alguém está trabalhando por nós. Seja no âmbito da vida doméstica, a roupa que se joga no cesto e aparece lavada e passada, depois na gaveta, alguém fez. Alguém teve aquele trabalho, alguém cozinhou. A gente nem precisa falar do trabalho formal, remunerado, em qualquer circunstância da vida. Quando a gente se exime de fazer a nossa parte, a gente está deixando que alguém faça por nós aquilo que é da nossa responsabilidade. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para os seus pais? Certamente. Do mesmo modo que os pais têm que trabalhar para os seus filhos. O que, aliás, com muita frequência se esquece a vossa sociedade atual. Então, para os espíritos, é uma cadeia natural. Houve um momento que você era frágil, não estava em condições de trabalhar. Alguém trabalhou para prover as suas necessidades. Quando, adiante, os seus pais não têm mais condições de trabalhar pelas limitações do corpo, passa a ser obrigação dos filhos o cuidado para com eles. Isso é a lei de reciprocidade. É assim na lei dos homens, porque os filhos têm obrigações para com os seus pais, e diante das leis divinas, muito mais. Na continuidade da resposta, os espíritos citaram o Antigo Testamento: honrar vosso pai e vossa mãe. Este é um dos mandamentos, dos 10 mandamentos, trazidos no Decálogo. A importância de a gente honrar aqueles que nos honraram com a vida. Sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? Bom, então ele fez várias perguntas sobre o trabalho e ele agora traz a contrapartida. Então, se trabalhar é uma lei da natureza, repousar também é? Sem dúvida. O repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade e inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Os espíritos estão dizendo aqui, a Kardec, que nós deveríamos aproveitar aqueles momentos de pausa das tarefas relativas ao mundo material para a gente cuidar das coisas que importam, que são aquelas de natureza espiritual, que é exatamente isso que nós estamos tentando fazer aqui agora. É bastante provável que vocês tenham tido um dia cheio de atividades. Acabou o momento das atividades. Para alguns foi só um intervalo, porque vão voltar para casa com coisas a serem feitas. Mas faz-se aquela pausa para o refazimento das forças, e essa pausa deveria ser para que a gente deixasse um pouco o terra a terra e buscar a nossa verticalização, a projeção dos nossos pensamentos ao alto, a ligação com a nossa natureza espiritual. Não é isso que a humanidade tem feito.
não é? A gente já teve épocas em que os trabalhadores tinham uma carga de 14 horas diárias, depois 12 horas diárias, depois passamos para 8 horas diárias, e a gente continua sem contratempo para cuidar daquilo que realmente é importante. Porque a gente continua, no restante do tempo que a gente não está trabalhando, a gente continua focado nas coisas de ordem material. A gente continua centrado na matéria. E qual é o limite do trabalho, então? Até onde a gente vai, não é? É o limite das forças. Quanto ao resto, Deus deixa livre o homem. Agora, aquela imagem ali é só um símbolo, porque o ideal seria que a gente não chegasse aqui, né? Porque aqui não foi assim uma opção, está na hora de descansar, é a hora da exaustão. A gente tem visto isso muito frequentemente na nossa sociedade. Os quadros de estafa, de estresse, burnout, são aquelas situações em que a gente perde a medida, vai além das forças, e aí o corpo para a gente a revelia. Normalmente o corpo dá sinais e vai dizendo, desacelera. Está puxado, eu estou cansando, eu estou cansado. Aí a gente faz o quê? Toma energético, não, vou tomar um café que eu preciso continuar. E a gente vai, e tem uma hora que aí o corpo diz, chega, não consigo mais acompanhar o seu ritmo, hora de parar. Ali nós temos uma situação de exaustão. Mas o ideal seria que a gente tivesse uma vida mais regrada, em que a gente estabelecesse aqueles momentos de pausa necessários à recomposição das nossas forças físicas e à nossa conexão com o mundo espiritual. Que se deve pensar dos que abusam da sua autoridade, impondo a seus inferiores excessivo trabalho? Quem tem poder, né, abusa da sua posição para levar o outro ao excesso de trabalho. Resposta dos espíritos. Isso é uma das piores ações. É considerado uma infração muito grave na perspectiva da lei divina. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe a seus inferiores, porquanto, assim fazendo, transgride a lei de Deus. A gente geralmente inveja as pessoas de poder, mas a cota de responsabilidade de quem precisa administrar a vida de outros é imensa. Seja no âmbito da família, como pais, é difícil a tarefa, é uma responsabilidade muito grande educar filhos. Seja no âmbito da vida profissional, quando a gente tem um grupo que está ali trabalhando sob os nossos cuidados. E muitas vezes a gente perde a sensibilidade para o limite do outro, exige mais do que aquilo que seria desejável, oportuno, e a espiritualidade diz que isso é uma das piores ações, é uma transgressão à lei divina. Tem o homem o direito de repousar na velhice? Sim, que a nada é obrigado, senão de acordo com as suas forças. Há limites, o corpo cansa. Quando se envelhece, por mais vigor que se ainda tenha, vontade de trabalhar, o corpo não responde da mesma maneira. Hoje, felizmente, nós temos muitos recursos para garantir a nossa longevidade. Se a pessoa está disposta, está bem, deseja trabalhar, gosta de trabalhar, para ela faz sentido continuar em atividade, ótimo. Mas a gente não deveria exigir de quem não tem mais forças o trabalho para o seu próprio sustento. Mas que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? Porque tem gente, para algumas pessoas, isso não é uma opção. A gente vê isso em várias situações. Na vida social, nas calçadas, pessoas que vão vender qualquer coisa, pessoas que, mesmo idosas, ainda precisam trabalhar. E aí a espiritualidade disse, o forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer as vezes desta. É a lei da caridade. Ao longo da nossa história, o poder dos fortes sempre foi usado contra os fracos. Quando nós vamos evoluindo, os mais fortes trabalham por eles, para suprir
as necessidades daqueles que não têm mais condições, como a gente faz com a criança, que também não tem condições quando nasce, quando ainda é pequenina. A gente pode ter aqui divergências de qual é o limite, qual é a idade. A gente fica discutindo isso nos órgãos da Previdência, é viável, não é viável. Mas vamos compreender aqui que a discussão dos Espíritos é uma discussão moral. Nós estamos aqui na terceira parte do Livro dos Espíritos, que se chama das leis morais. O que a nossa moralidade, o nosso senso de justiça diz? Diz que se há alguém no nosso grupo aqui que não tem condições de fazer uma tarefa, quem tem condições vai fazer por si e pelo outro. Então vamos supor que aqui no nosso caso chegou o momento de beber água e que cada um tenha de levantar para pegar a sua água. E nós temos uma pessoa que não tem condições de levantar, porque ela está lá com os 2 pés doendo. O que a moral nos indica? Que então alguém vai pegar a água e vai levar para aquela pessoa, porque ela não pode fazer. A gente não está dizendo que é a pessoa que está com preguiça, que não quer levantar, que não está com vontade, não é? Que tem também um monte de gente assim, que se beneficia do trabalho dos outros. Mas nós vimos isso aqui, não é? As pessoas que não querem ter o trabalho para si, então elas se apoiam no trabalho de terceiros. Não é disso que os Espíritos dizem. Dizem que numa sociedade justa e fraterna, aqueles que podem vão fazer e vão suprir a necessidade daqueles que não podem. Assim manda a caridade. E tem uma nota bem extensa de Kardec que nós vamos recomendar a vocês. Vale uma leitura bastante detalhada, uma resposta muito rica e contemporânea, porque trata de problemas que são nossos, da nossa vida social. Então, nessa nota, a gente tem aquele primeiro trechinho ali, é literal, né? Ele está entre aspas, porque está desse jeitinho mesmo no texto. Foi Kardec quem escreveu. Não basta se diga ao homem que ele corre o dever de trabalhar. É preciso que aquele que tem de prover a sua existência por meio do trabalho encontre em que se ocupar, o que nem sempre acontece. Então, às vezes, a pessoa quer trabalhar, ela não encontra em que trabalhar, não é? Isso, Kardec está discutindo a situação da Europa do século XIX. E ele diz ainda que a economia, né, a ciência econômica, ela procura resolver essa questão a partir do equilíbrio entre a produção e o consumo. Se você tem mais gente consumindo, então você produz mais, e aí você produz mais. Você tem mais trabalho, né? E com o resultado daquele trabalho, mais gente consome. E Kardec diz que isso tem limite. Essa equação ela não vai ser bem sucedida sempre. Aí ele apresenta um arrazoado, né, que nós não temos tempo aqui de ir ouvindo o argumento de Kardec ponto a ponto, mas conclui Kardec que só pela educação moral será possível encontrar a solução para as questões sociais. Trabalho, previdência, segurança. São 3 palavras que aparecem nessa resposta. Ele diz que enquanto a gente não resolver a questão educacional, vamos lembrar que ele era um pedagogo, né? Kardec era um educador. Nós não vamos avançar socialmente, mas ele faz questão de dizer que não é a educação dos livros. Ele não está falando da educação escolar, da educação formal, acadêmica. Ele diz que é a educação moral. E ele explica a arte de formar os caracteres. O que é caractere? O que são caracteres? É o plural de caráter. A formação do nosso caráter. Enquanto nós não mudarmos moralmente, passarmos a pensar que nós fazemos parte de um coletivo, e enquanto nós não encontrarmos soluções que sejam boas para essa coletividade e ficarmos, cada um de nós, puxando a sua ponta, não, mas isso não é bom para mim, não, mas eu quero isso que isso é o melhor para mim, mas eu não abro mão disso porque isso aqui não me convém. Nós vamos continuar lidando com os problemas que nós estamos encontrando. Aliás, né, diz Kardec aqui, para encerrarmos, né, ele faz uma proposição que parece escrita hoje de manhã. Ele diz assim: considerando-se a aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freio e entregues aos seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem. O que a gente tem visto, não é isso?
É isso que a gente tem visto. Esse sem freio é o que a gente está vivendo. Por que você fez? Porque eu quis. Eu agi assim porque eu achei que devia. São os instintos. Não existe mais esse crivo da racionalidade. É bom que eu faça? É bom para todos? Isso vai trazer algum benefício só para mim? O benefício para mim prejudica alguém? Porque se a gente ainda continua pensando, mas quem tem que pensar em mim sou eu, os outros que se danem. Nós vamos continuar vivendo num mundo como este mundo. Que aí a gente acha que está ficando bom só para a gente, mas na verdade não está ficando bom para ninguém. Porque não tem ninguém muito feliz com o mundo que a gente está vivendo. Não tem ninguém muito satisfeito. Artistas, pessoal instagramável, das fotos, eles cada vez mais têm dito, gente, aquilo ali é só o momento, aquilo ali é a foto, a vida não está assim não. Em programas de entrevista, eles vêm falando dos seus burnouts, dos seus tratamentos de ansiedade, como eles estão tendo que buscar apoio para garantir a saúde mental. Está difícil para todo mundo, porque a gente continua ali na nossa casinha do eu. Eu, o meu, para mim. Quando essa arte for conhecida, a arte de formar caracteres, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo o que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. Então, aqui há também um ponto importante para a gente pensar. Mesmo que a gente faça tudo muito direitinho aqui na Terra, já existe uma cota de sofrimento que é inevitável. Todos nós vamos viver o luto em algum momento, a enfermidade em algum momento. Nós vamos viver a separação dos entes que nós amamos, às vezes, pelos processos da vida. Filhos que vão morar em outro lugar, voltam, separações conjugais. Então, a vida na Terra já é uma vida que traz desafios que a gente vai viver. Agora, existem muitos outros que poderiam ser evitados, muitos problemas que a gente poderia evitar se a gente reajustasse a conduta. Porque são problemas que dizem respeito à nossa ação, à ação humana no nosso planeta, não é? Na nossa vida de relação. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. Precisamos avançar muito ainda para compreender a lição dos espíritos, né? Ainda somos almas bem perfeitas, bem atrasadas, muito focadas ainda em nós mesmos, e os espíritos não cansam de nos convidar a deixar a concha do eu, a pensar um pouco mais antes de agir, agir com consciência, sempre pensando nas nossas necessidades, mas reconhecendo que aqueles que nos cercam têm as suas necessidades, os nossos familiares, o nosso coletivo do trabalho, da casa espírita, da vizinhança, também tem as suas necessidades. Que Jesus, então, nos abençoe e nos permita refletir mais demoradamente sobre esses assuntos nos próximos dias, para que a gente consiga sair desse ciclo tão intenso de sofrimento a que a gente tem se condenado, né, ao longo da história. Hoje nós estudamos o capítulo 3, que é a lei do trabalho. A gente vai combinar de voltar para estudar o capítulo da lei do progresso. Kardec fala um pouco dessa linha evolutiva da humanidade. O ciclo é assim mesmo. O espírito desenvolve primeiro o intelecto. Na sequência vem o nosso desenvolvimento moral. Como é que a gente chega a ele? O intelecto vai se mostrando insuficiente. Por isso que no século XX a gente começou a viver um certo desencanto, até com a ciência. Porque onde culminou o conhecimento no século XX? Em duas grandes guerras. E a gente agora está ali e fica assim, vem a terceira ou não vem? Porque a gente avança muito num sentido e parece que a gente está retroagindo, mas a gente não está. É parte do processo da evolução.
Kardec estuda nesse capítulo da Lei de Progresso o conceito de civilização. E os espíritos dizem a Kardec que a gente se considera civilizado, porque a gente já avançou no conhecimento. E ele diz que enquanto a gente não avançar moralmente, a gente não é civilizado, a gente pode se dizer, no máximo, esclarecido. Então, está no processo, é porque a gente não concluiu. Então, sabe quando a gente tem que fazer uma mudança de casa? Você pode ir para uma casa muito melhor, mas a hora da mudança é uma hora de muita confusão. É uma hora que você tira tudo do lugar. Num primeiro momento, parece que piorou, porque você não sabe nem onde estão as coisas mais dentro da sua casa. Você não sabe em que caixa você botou. Mas aquilo é um momento em que você desarruma para rearrumar. E a gente está bem nesse momento de reacomodação. Kardec ainda faz uma pergunta bem interessante para a gente pensar. Se a gente olhar o quanto a humanidade avançou do século XIV até o século XIX, né? São 5 séculos, quanto a gente cresceu na inteligência, no conhecimento, na filosofia, na ciência, muita coisa. Aí ele pergunta, o que não acontecerá do século XIX até o século 24? Então, agora é esse momento. É o momento em que a gente está começando a ver que a inteligência nos deu muitas coisas, mas ela não garantiu a nossa felicidade. E é nesse vazio que se estabelece a nossa mudança. A gente continua insatisfeito. Então, hoje a gente tem muita gente que está fazendo um movimento contrário. Muitos jovens que estão abrindo mão de uma vida nos grandes centros para morar com a família, criar galinha no interior. Muita gente que está abrindo mão de uma vida sofisticada para viver uma vida mais simples e trabalhar menos, para ter mais tempo, para estar com a família, para estar com seus filhos. E essas coisas também não aparecem, porque como nós somos imperfeitos, nós ainda colocamos as nossas lentes no mal. Qualquer coisa ruim que aconteça, a gente repete, comenta. Mas existem muitas coisas boas que também estão acontecendo. É que até o século 24 ainda falta um tantinho, né? A gente reencarna um pouquinho mais para frente e vê se pega uma fase melhorada. Não, não vai estar agora, mas vai reencarnar. Então a gente pelo menos tenta fazer a nossa parte direitinho agora para merecer o futuro melhor, né? E aqui na Terra, né? Isso. Os espíritos dizem que estamos na hora do ajuste. Ou a gente se enquadra nesses parâmetros novos, de uma vida nova, ou então a gente vai continuar evoluindo, porque Deus nos ama, não vai largar ninguém, né? Todo mundo vai continuar evoluindo, mas não mais nesse planeta. Então vamos fazer o nosso dever de casa para pelo menos a gente argumentar um pouquinho. Poxa, dá uma chance aí, né? Continuar aqui com Jesus, com Maria. Isso aí. Mais alguém? Obrigada, tá? Bem, meus amigos, muita gratidão a Deus por todo o apoio, todo o carinho, pela possibilidade de estar aqui de volta, né? Ao lado de vocês, agradecendo as vibrações carinhosas, né? Então vamos fazer o nosso trabalho com muito amor. Aqui na Casa Espírita nós temos uma grande chance de trabalhar com Jesus, trabalhar para o bem, trabalhar para abraçar o nosso próximo, para dar uma palavra de carinho, de consolo. Essa é a função da Casa Espírita, nesse trabalho maravilhoso, esse trabalho que a nossa casa faz há 100 anos, né? Mais de 100 anos. Então é uma alegria muito grande estarmos aqui nessa noite, sabendo o carinho que o plano espiritual tem por todos nós, nos ajudando, nos orientando para seguirmos em frente. Então vamos fazer o nosso trabalho, todos nós vamos trabalhar junto, orando para aqueles que desencarnaram, para aqueles que cumpriram a sua missão na Terra e hoje estão vivos em alguma dimensão no plano espiritual. Então, aquele pai, aquela mãe, aquele irmão, aquele marido, aquela pessoa querida, é hora de nós mandarmos, através do pensamento que carrega o nosso sentimento, essa mensagem de amor, que não se rompem com a morte física. Pelo contrário,
Esse amor, ele se expande, ele não tem limite. E a nossa oração também não tem limite. Ela vai agasalhar, ela vai abraçar aquele ente querido de acordo com o nosso pensamento. Então, convido a todos vocês que mentalize os seus entes queridos, os seus queridos que estão do outro lado da vida, e possamos abrir esse leque de amor para tantos irmãos, as nossas companhias espirituais, os irmãos que estão aqui no plano espiritual e tantos irmãos que estão desencarnando de uma forma difícil. Que Deus ampare a todos eles. E queremos pedir com muito carinho pelo nosso irmão Tiago Quintanilha Passos, que desencarnou no dia 20, hoje, né? Dia 23, que ele seja muito bem recebido no plano espiritual, que ele seja amparado, iluminado, que esteja ao lado dos seus familiares queridos no plano espiritual. Também a nossa irmã Ana Maria Silva Batista, a nossa irmã cumpriu a sua tarefa na Terra, uma tarefa de muita luta, de muito sofrimento, que ela retorne amparada ao plano espiritual com muita luz, com muita paz. E também aqui pedimos pelo nosso irmão Luiz Mauro Silva, irmão da nossa irmã Cristina, que ele também seja envolvido em muita luz no plano espiritual, que ele siga o caminho do bem, que ele encontre o caminho sempre da luz. Todos os nomes que nós colocamos na caixinha de prece, todos os nomes que estão no nosso coração, nós pedimos: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores, mas não deixeis cair em tentação, livrai de todo mal, que assim seja. Ó Pai, de infinita bondade, recolha a nossa humilde prece e eleve ao seu coração, e de lá saia em direção a todos esses nossos irmãos, com muito amor, com muito carinho. Graças a Deus. E esse trabalho, né, de energia, de sintonia, essa nossa vontade de nos tornar cada vez mais pessoas equilibradas, pessoas do bem, pessoas que seguem as orientações de Jesus, com as suas limitações, com as suas dificuldades, mas com a vontade, por esse conhecimento, nós já conhecemos a mensagem do Cristo. Então, nesse momento, nós formamos uma corrente energética, atômica, magnética, poderosa nessa casa, porque estamos unindo os nossos pensamentos em forma de amor, em direção a Jesus. Isso provoca aqui uma energia salutar, que nós poderemos dividir com as pessoas que estão à nossa volta, com a nossa comunidade, onde essa energia pudesse se estender. Porque quando nós falamos, quando nós pensamos, nós emitimos energia, e essa energia vai caminhando pelo fluido cósmico universal e se espalhando. Nós queremos, através das irradiações, direcionar essa energia para onde? Para os nossos lares, que é o nosso grande laboratório. Que Jesus, nesse momento, escute a nossa prece, localize as nossas casas e que essas energias poderosas possam entrar pela porta da frente e abençoar todas as pessoas que lá estão, fazer uma limpeza energética na nossa casa. Em todos os endereços que colocamos na caixinha de irradiação, todos esses lares sejam abençoados. Peço especialmente pelo lar da nossa irmã Ângela, que está aqui na nossa casa, que o lar dela seja iluminado com muito carinho, como também a sua casa espírita,
o Centro Espírita Amaral Ornelas, levando essa energia carinhosa para eles também, nesse trabalho tão bonito. E essa energia vai se espalhando, né? Aonde puder, levando a calma, a serenidade, a harmonização a todos esses irmãos queridos. Que assim seja. E também queremos pedir pela nossa saúde, especialmente pela nossa saúde mental, porque quando a moral não está desenvolvida, nós estamos sujeitos às vibrações difíceis, que atrapalham as nossas células, o nosso equilíbrio. Então precisamos pedir muito a Deus ajuda, socorro mesmo, para que a nossa mente se alinhe às energias do bem, às energias emanadas por Jesus. Isso tudo é saúde. Tudo que a gente estuda na nossa casa é uma forma de fomentar a saúde em nós, a saúde dos nossos sentimentos, da nossa visão em relação ao próximo, em relação à vida, tanta coisa. Isso tudo é saúde, que se reflete no nosso corpo. Então, nesse momento, nós elevamos o pensamento a Jesus, ao Pai, primeiramente, a Jesus, a Maria Bezerra de Menezes, para pedir socorro para as nossas dores, as dores mais profundas, que muitas das vezes nem nós conhecemos, mas Jesus conhece, e Ele está aqui para nos aliviar. Ele não prometeu a cura, que nem sempre era possível, mas Ele sempre falou que estaria presente para nos aliviar. Então aqui nós pedimos a Jesus, nos alivie naquilo que for possível e nos mostre o caminho da paz e da harmonia. Nós temos aqui alguns pedidos para Pedro Henrique Gonçalves Silva, na rua Imutá, 332, 604, no Pechincha. Muita luz ao nosso irmãozinho. Muita luz para a nossa irmã Marta Cristina Silva, Estrada do Cafundá, 1757, Bloco 9, apartamento 507, na Taquara. E um pedido muito especial, isso vai para o coração de Jesus, para Bruno Varizo Silva, Avenida Vereador Antônio Ferreira, dos Santos, 279-502, em Cabo Frio, e está com umas ideias difíceis, complicadas. Eu peço a Jesus, toma conta do Bruno, ilumine a mente dele, fortaleça, para que ele siga na missão dele na Terra, até o final. E eu quero também pedir aqui com muito carinho, eu sei que vocês, a maioria daqui conhece a nossa irmã Sônia Duval, está internada no Hospital Pan-Americano, no CTI Leite 16, e está numa situação muito delicada, né? Fisicamente. E eu peço à equipe médica da casa, uma irmã valorosa que trabalha há muitos anos nessa casa, ajudando. Ela também ajuda a dirigir a sessão de quinta-feira. Então, queremos mandar para a nossa irmã Sônia o nosso carinho, a nossa vibração, para que, se for da vontade de Deus, né, que ela se recupere, se fortaleça, que os médicos lá do hospital sejam orientados no tratamento correto para ela. Pedimos por todos os nomes da caixinha de visita médica, pela fluidificação das águas do ambiente. Contam que Jesus certo dia andava junto ao lago azul de Genezaré. Estamos entrando nesse lago. Estamos nos banhando com esse lago, com essas águas cristalinas, com essas águas espirituais, harmonizando a nossa mente e o nosso coração. Ó Jesus, nos dê o seu abraço. Nos ajude a superar as nossas dificuldades. Nos mostre o melhor caminho a seguir. Outros mais prodígios ele fizera na cidade santa de Nazaré.
Foi o bom Jesus que nos ensinou, junto ao lago azul de Genezaré. Caridade, amor, bondade, luz, verdade, fé. Tanto no Tabor e Jerusalém, quanto na Betânia e Genezaré. Ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Pai de infinita bondade, abençoe a nossa terra escola querida, que atravessa momentos extremamente importantes no seu caminho também de evolução. Envolva todos nós nessa paz, nessa harmonia, para termos sempre a alegria de viver, firmeza no nosso caminhar na terra. Obrigado, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui hoje refletindo sobre as suas palavras, sobre as suas leis. Que possamos pouco a pouco absorver tudo isso e seguirmos em frente.